A paz de Deus. A leitura bíblica hoje é Marcos 3, de 1 a 35. Jesus cura as deformidades. E outra vez, entrou na sinagoga e estava ali um homem que tinha uma das mãos mirrada. E estava ali, observando se curaria no sábado para o acusarem. E disse ao homem que tinha a mão mirrada: levanta-te e vem para o meio. E perguntou-lhes: é lícito no sábado fazer o bem ou fazer mal? Salvar a vida ou matar? E eles calaram-se. E olhando para eles em redor com indignação, condoendo-se da dureza do seu coração, disse ao homem: estende a tua mão. E ele a estendeu, e foi-lhe restituída a sua mão, sã como a outra. E tendo saído os fariseus, tomaram logo conselho com os herodianos contra ele, procurando ver como o matariam. Jesus cura multidões na praia. E retirou-se Jesus com seus discípulos para o mar, e seguiu uma grande multidão da Galileia e da Judeia, e de Jerusalém e da Idumeia, e de além do Jordão, e de perto de Tiro e de Sidom, uma grande multidão que, ouvindo quão grandes coisas fazia, vinha ter com ele. E ele disse aos seus discípulos que tivesse sempre pronto um barquinho junto dele, por causa da multidão, para que não o oprimisse. Porque tinha curado a muitos, de tal maneira que todos quantos tinham algum mal se lançavam sobre ele, para lhe tocarem. E os espíritos imundos, vendo-o, prostravam-se diante deles, e clamavam, dizendo: Tu és o Filho de Deus. E ele os ameaçava muito, para que não o manifestassem. Jesus convoca os 12, e subiu ao monte, e chamou para si os que ele quis, e vieram a ele. E nomeou 12, para que estivessem com ele e os mandassem a pregar, e para que tivesse o poder de curar as enfermidades e expulsar os demônios. A Simão, a que pôs o nome de Pedro, e a Tiago, filho de Zebedeu, e a João, irmão de Tiago, aos quais pôs o nome de Boanerges, que significa filhos do trovão, e a André, e a Filipe, e a Bartolomeu, e a Mateus, e a Tomé, e a Tiago, filho de Alfeu, e a Tadeu, e a Simão o cananita, e a Judas Iscariotes, o que o entregou. O pecado sem perdão. E foram para uma casa, e afluiu outra vez a multidão, de tal maneira que nem sequer podiam comer pão. E quando os seus ouviram isto, saíram para o prender, pois diziam: está fora de si. E os escribas, que tinham descido de Jerusalém, diziam: tem Beelzebu, e pelos príncipes dos demônios expulsa os demônios. E chamando-os a si, disse-lhes por parábolas: como pode Satanás expulsar Satanás? E se um reino se dividir contra si mesmo, tal reino não pode subsistir. E se uma casa se dividir contra si mesma, tal casa não pode subsistir. E se Satanás se levantar contra si mesmo e for dividido, não pode subsistir, antes tem fim. Ninguém pode roubar os bens do valente, entrando-lhe em sua casa, se primeiro não amarrar o valente, e então roubará sua casa. Na verdade, vos digo que todos os pecados serão perdoados aos filhos dos homens, e toda sorte de blasfêmias com que blasfemarem. Qualquer, porém, que blasfemar contra o Espírito Santo não obterá perdão, mas é culpado de eterno juízo, porque diziam: tem espírito imundo. Jesus, sua mãe e seus irmãos. Chegaram, então, seus irmãos e sua mãe, e, estando fora, mandaram-no chamar. E a multidão estava sentada ao redor dele, e disseram-lhe: eis que tua mãe e os teus irmãos te procuram, e estão lá fora. E ele lhes respondeu, dizendo: quem é minha mãe e os meus irmãos? E olhando em redor, para os que estavam assentados junto dele, disse: eis aqui minha mãe e meus irmãos. Porquanto, qualquer que fizer a vontade de Deus, este é meu irmão, e minha irmã, e minha mãe. Marcos 3, de 1 ao 35.